Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta neste novo vídeo para dar continuação às regras de acentuações gráficas. E neste vídeo eu vou falar sobre as paroxítonas e proparoxítonas. Então, quem viu meu vídeo anterior, viu que eu disse sobre as oxítonas e as monossílabas. Então, essas regras das paroxítonas, elas darão muito mais trabalho, mas nada que não possa ser resolvido aí com muita leitura, com muita escrita, correções textuais, e aos poucos vocês vão fixando essas regras na cabeça. Então vamos lá, para as paroxítonas eu adiantei aqui as terminações, e aí nós temos então palavras com terminações em an, ans, is, us, uns, ons, l, n, r, x, ps e ditongo crescente. Então, essas são as regras das paroxítonas. Vamos começar aqui, então, com as terminações em an ou ans. Então, nós temos aqui a palavra imã. Então, veja que ela termina em an e a mais forte, a sílaba mais forte é o i. Então, quando você chama a palavra, como eu expliquei no vídeo anterior, imã, você então acaba demorando mais na sílaba i, e aí então ela é a mais forte. E se ela é terminada em an, você obrigatoriamente então tem que colocar o acento. Depois nós temos então o i ou is. Então vamos pegar aqui uma palavra, júri. Então essa é a mais forte, terminada em i, e aqui também poderia ser júris. Júri, júris, e ela vai então ser uma paroxítona terminada em i. Nós temos aqui as terminadas em us. Então, nós vamos colocar aqui uma palavrinha, tônus. Paroxítona terminada em us. Com um ou uns, nós temos aí álbum. Álbum também, paroxítona terminada em ons, nêutrons. Aqui nêutrons. Então, nós também aqui temos paroxítona terminada em ons. Lembrem que os acentos são acentos agudos ou circunflexos. Depende de como você pronuncia. Então, se eu abro a boca, eu vou usar o acento agudo. Se eu falo, minha pronúncia é uma pronúncia mais fechada, então eu vou usar o acento circunflexo, ok? Então, aqui nós temos com terminações em L. E aí eu vou pegar essa palavra túnel. Então, paroxítona terminada em L. Com N, vou pegar aqui a palavrinha, por exemplo, hífen. Hífen, paroxítona com terminação em N. Com R, deixa eu ver aqui na minha listinha, eu fiz uma lista de palavras para lembrar. Palavra ímpar. Então, paroxítona com terminação em R. Com X, nós vamos ter então a palavra tórax. Tórax, paroxítona com terminação em X. E com PS, bíceps. Bíceps, paroxítona com terminação em PS. E com ditongo crescente, eu posso colocar, por exemplo, a palavra Patrícia. E aí eu vou ter paroxítona com terminação em ditongo crescente. Então é importante saber o que é um ditongo crescente na hora de lembrar dessas regras aqui, ok? Então, essas são as regras para as paroxítonas. Isso no vestibular cai bastante, você precisa saber bem dessas regras para até justificar o porquê que a palavra tem ou não acento, ok? Agora, lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre as oxítonas e apenas as monossílabas que eu disse que você poderia acentuar então com ditongos abertos. As paroxítonas, elas também vão acentuar, por exemplo, as com ditongos abertos. Aqui vou colocar um exemplo para vocês verem. Então, nós temos, por exemplo, aqui as oxítonas com ditongos abertos. Então, se eu disser, por exemplo,
a palavra destrói, você tem aqui uma oxítona com ditongo aberto. Então, oxítonas com ditongos abertos, você também vai acentuar. Ditongos abertos. Aqui eu tenho uma vogal, uma semivogal, então oxítonas com ditongos abertos eu também devo acentuar nessa nova regra de acentuação. Eu estou reforçando aqui porque no vídeo anterior eu acabei não colocando um exemplo de ditongos abertos, eu coloquei apenas para os monossílabos. Agora, uma nova regra aí de ortografia é que as paroxítonas com ditongos abertos, elas perderam o acento. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês lembrarem. Por exemplo, a palavra nucleico, por exemplo, ou heróico. Vou pegar uma palavra mais fácil. Então, heróico. Heróico, antigamente existia acento, mas nessa nova ortografia, as paroxítonas com ditongos abertos, perderam então seus acentos. É assim como ideia também, é um novo exemplo aqui, ideia, e essa palavra também perdeu o seu acento, né? E jiboia, por exemplo, jiboia também perdeu o seu acento. Então, as paroxítonas com ditongos abertos não se acentua mais, ok? Somente as oxítonas com ditongos abertos é que você acentua. As paroxítonas não acentua-se mais. Antigamente sim, mas com a nova ortografia, isso então não acontece mais, ok? Espero ter esclarecido então essa parte. E agora nós vamos para as proparoxítonas. As proparoxítonas, todos nós gostamos mais. Por quê? Porque a regra dela é que todas devem ser acentuadas. Então, todas devem levar acento. Tem até uma música do Chico Buarque, Construção, que eu gosto bastante de usar em sala de aula, como exemplo para os alunos, onde ele vai trazer na letra, em cada verso da letra, ele vai trazer a última palavra como uma proparoxítona. Então, eu vou colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Porque ele vai repetir a mesma palavra. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Bom, só um trechinho então da letra para vocês perceberem que em cada verso ele vai então usar uma palavra proparoxítona. Então, última, único, tímido. E aí, no último versinho, ele usou a palavra máquina. Então, veja que todos os versos ela vai trazer na sua última palavra de cada verso uma proparoxítona, porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. E eu amo as músicas do Chico. As músicas do Chico, elas contribuem muito para a sala de aula. Quando você vai falar, na maioria das vezes, de vários assuntos, elas vêm aí para ajudar ao professor dentro da sala de aula. Então fica uma dica aí para vocês darem uma olhadinha e trazerem, levarem para a sala de aula essas letras de músicas, ok? Então, eu espero ter contribuído com vocês aí nessas dúvidas. Estudem bastante essas regras de acentuação, porque elas caem muito nos vestibulares, elas caem muito aí nos Enems e também na redação. Quando vocês vão fazer os vestibulares, nas produções textuais, elas vêm aí tirando muitas vezes as pontuações, diminuindo quando você não acentua ou quando você acentua errado. Então, fica aí essa dica para vocês e
Trarei então outros vídeos com outros assuntos. Eu espero que vocês aí se inscrevam, dá um like se você gostou desse vídeo, coloquem aí as suas dúvidas, as suas percepções, as suas críticas, e eu responderei aí aos questionamentos na medida do possível, ok? Então um beijo grande para todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!